A chuva caía pesada, como se o céu estivesse desabando sobre a terra. Relâmpagos cortavam o horizonte, e o som dos trovões misturava-se ao ruído das sirenes ao longe. Dentro de um carro velho, um homem apertava o volante com força. Seu nome era Marcos. Os olhos cansados, o rosto coberto de suor e lágrimas. A estrada à frente já estava quase submersa. A água cobria os pneus, mas ele não diminuía a velocidade. Cada segundo parecia uma eternidade. No rádio, apenas chiados. As notícias falavam de bairros alagados, casas destruídas, famílias desaparecidas. E entre essas famílias estava a dele, a esposa Ana e as duas filhas pequenas, Lara e Júlia. Elas haviam ficado em casa, na parte baixa da cidade, quando a chuva começou. Agora, a enchente tomava conta de tudo. Marcos acelerava sem pensar. Por dentro, algo nele estava morto havia muito tempo. Desde a morte da mãe, 3 anos antes, ele havia virado as costas para a fé. Jurou que nunca mais acreditaria em um Deus que permitia sofrimento. Parou de orar, parou de ir à igreja, parou de sentir. Vivia por viver. E agora, no meio da tempestade, a vida dele parecia chegar ao fim junto com o mundo lá fora. A cada curva, a água aumentava. Ele via carros arrastados, postes caídos, pessoas tentando se abrigar. O limpador de para-brisa não vencia a força da chuva. "Senhor, se o Senhor ainda existe", e murmurou ele quase sem voz, "por favor, não deixe elas morrerem." Foi uma prece quebrada, vinda de um coração endurecido, mas foi a primeira oração sincera em anos. O carro derrapou e ele precisou parar. A rua agora era um rio. Marcos saiu do carro sentindo a água gelada bater na cintura. As gotas batiam no rosto como agulhas. Ele andava cambaleando, tropeçando em entulhos, mas não parava. A cada passo, o medo crescia. "Meu Deus, não tira minhas meninas de mim." O som da água corrente abafava tudo. De repente, um clarão iluminou o céu, e por um instante ele viu a casa ao longe. Só o telhado aparecia. O resto estava submerso. O desespero tomou conta. Ele gritou pelos nomes delas, mas o vento levou sua voz. Avançou, nadando quando já não dava para andar. Suas pernas queimavam, o corpo pedia para parar, mas ele continuava. Em sua mente apenas uma frase: "Não pode ser o fim. Não agora." Quando chegou perto da casa, percebeu que o portão havia sido levado. As janelas estavam cobertas de lama. O mundo parecia em silêncio, como se Deus tivesse virado o rosto. Marcos olhou para o céu e gritou, com raiva e dor: "Onde o Senhor estava todo esse tempo?" A resposta veio no som da chuva, fria e constante, como se o próprio céu chorasse com ele. Foi então que ele caiu de joelhos e chorou como uma criança. Pela primeira vez em anos, ele abriu o coração. "Se o Senhor me ouvir, só mais uma vez. Se me deixar ver o rosto delas de novo, eu prometo, eu volto para ti." E naquele instante, algo dentro dele começou a quebrar. O orgulho, a descrença, a revolta. Ele estava diante do limite entre a fé e o desespero. O vento parecia soprar diferente. Marcos olhou ao redor e percebeu um som, fraco, distante, mas real. Um grito. Ele ficou imóvel por um segundo. Depois ouviu de novo: "Pai." A voz vinha do alto da casa. Ele olhou e viu, no meio da escuridão e da chuva, uma forma se movendo. Eram elas, Ana, Lara e Júlia, abraçadas, em cima da caixa d'água que havia se desprendido do quintal e ficado presa no telhado. Ele não acreditava no que via. Correu com o que restava de forças. Subiu pelos destroços, agarrou o telhado com as mãos feridas e conseguiu alcançar o topo. Lá estavam elas molhadas, tremendo, mas vivas. Ana chorava. As meninas o abraçaram como se o tempo tivesse parado. A chuva continuava, mas parecia não importar mais. Marcos caiu de joelhos, no meio da água e da lama, e ergueu o rosto para o céu. "Obrigado, Senhor", disse entre lágrimas. "Eu não merecia, mas o Senhor ouviu." Foi o primeiro obrigado sincero em muito tempo. Ele sentiu uma paz que não vinha da lógica, mas da presença. Um calor no peito, mesmo em meio ao frio. Horas depois, o resgate chegou. A família foi levada para um abrigo. Lá, enquanto as crianças dormiam, Ana segurou a mão dele. "Você orou, não foi?" Ele apenas assentiu com os olhos marejados. Ele ouviu Marcos. Ele nunca deixou de ouvir. Nos dias seguintes, Marcos ajudou vizinhos, carregou donativos, socorreu idosos. Mas o maior resgate havia acontecido dentro dele. Naquele dia, no meio da enchente, ele entendeu o que a fé realmente significava. Não era sobre ausência de dor, mas sobre esperança quando tudo parece perdido. Alguns meses depois, a família voltou a reconstruir a casa. E todas as manhãs, antes de sair, Marcos fazia algo que não fazia há anos. Dobrava os joelhos. Às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas.
E em cada oração ele lembrava da tempestade, não como um castigo, mas como o dia em que Deus o chamou de volta. Hoje ele conta essa história para quem cruza seu caminho. Não para se engrandecer, mas para lembrar que, mesmo quando a água sobe e o medo domina, Deus ainda está presente. Às vezes, ele permite a tempestade para nos mostrar que ainda acalma o mar. E quando perguntam se ele acredita em milagres, Marcos sorri e responde: eu vivi um, porque o milagre não foi a enchente recuar. Foi meu coração voltar a crer. E você que nos acompanhou até aqui, conte nos comentários se esta história fortaleceu a sua fé ou se você tem um testemunho para contar.